Agora, na Jovem RP, Nosso Canto, os artistas da região em destaque. Boa noite, galera. Começa mais um Nosso Canto. Hoje estamos aqui com o ator, roteirista e diretor, o Pete Santana. Tudo bem, Pete? Tudo bem, tudo ótimo. Beleza. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o seu nome artístico é Pete Santana, né? Sim. E qual que é o seu nome real oficial? Meu nome verdadeiro é Joelcio da Silva Santana. Entendi. E de onde saiu o Pete Santana? Pete Santana é um apelido de infância, né? Na realidade, o Pete é um apelido de infância. Um dos meus amigos, ele chegou com um caderno que tinha um ursinho desenhado na frente. E aí estava escrito que o nome do ursinho era Pete, né? E aí, como todas as minhas, eu era pequenininho, o pessoal começou a me chamar de Pete, e eu comecei a me zangar. Né? Mas não era só Pete, era Pete de pequenininho, em vez de pequenininho. Aí depois eu fui crescendo, eles tentaram mudar o apelido para Speak, Sprit, Spite, mas acabou ficando Pete porque era o que mais me irritava por causa do... Aí depois eu aderi isso como nome artístico mesmo. Então, hoje, desde 92 eu sou conhecido como Pete, né? Entendi. Muita gente não me chama de Pete, não me chama pelo nome. Não tem nada a ver com a cantora Pete. Então. Não. Eu acho que ela veio bem depois. Então beleza. Então essa parte já tá explicada. Já. E há quanto tempo mais ou menos você tá envolvido com o teatro? Com teatro desde 97, 98. Oficialmente, assim, fazendo oficinas, essas coisas. Mas, pelo que a minha família fala, eu sempre tive essa veia artística pulsando, não tinha como, né? Então, e na sua família também tem? Não, na realidade eu não gostava de teatro. Sério? Sério. Aí minha irmã, ela começou a fazer um curso. E aí minha família foi assistir e gostou do que o curso tinha proporcionado para ela, tal. E aí falou assim: tudo bem, vamos lá. Aí ela falou assim: putz, você iria se dar bem. Eu falei assim: vai lá e me inscreve que eu faço. Nem tive a pachorra de ir lá e me inscrever. Aí ela foi, me inscreveu sem eu saber. Quando chegou no primeiro dia de aula, ela falou assim: você não vai? Eu falei assim: eu vou pra onde? Ela falou assim: pô, primeiro dia de aula, se faltar no primeiro dia tá fora. Aí eu falei assim: vamos lá conhecer. Aí eu cheguei lá, começou a divisão das turmas, aí o cara que ia me dar aula era o meu vizinho, era um vizinho meu. Nossa! Aí eu falei assim: vou ficar pra ver como é que é, né? Já que tem uma pessoa conhecida, então vamos ver. E tinha alguns amigos de infância, né, que iam fazer a mesma oficina. Eu falei assim: tranquilo, vamos ver. Depois disso, eu fui me enfiando de cabeça. 6 meses depois que eu estava fazendo a oficina, a diretora do Dom José, a Dalva e a Socorro, elas me chamaram para poder dar uma oficina dentro do Dom José. Né? Aí eu fui de cabeça de vez. Né? Aí eu era teatro de manhã, tarde, noite, dormindo, sonhando, acordando. Que legal. Isso. E aí eu comecei a ministrar a oficina lá no Dom José, eu fiquei lá 9 anos. Nossa. Com a oficina. Você começou com que idade, mais ou menos? 17. E aí, fui embarcando. Falei assim, vamos embora. Aí eu comecei a estudar e estudar por conta, né? Comecei a tirar dúvidas com os amigos e tal. Depois, em 2001, eu entrei para a monitoria da prefeitura, mas aí eu estava dando aula na prefeitura e estava dando aula no Dom José, então as duas coisas se casaram. Aí foi aí que começou tudo, né? Tudo foi se caminhando, sozinho, assim. Que bacana. E essas aulas aí essa oficina, já era aqui em Ribeirão? Era, tudo aqui em Ribeirão. Desde sempre você tá aqui, então? Desde quando eu conheci teatro, eu tô aqui. É uma luta, incessante, né? Porque o pessoal não incentiva, tem isso também, né? O incentivo à cultura, pra tudo que se diz respeito à cultura e educação é uma coisa assim bem fajuta, né? Bem difícil. E aí eles falam que acontece, só que quem está vivendo isso sabe que não acontece. E a população não enxerga isso, porque também tem uma coisa que é bem difícil, né? Que é as mídias, como as mídias estão chegando mais fácil às pessoas, né? É mais difícil você sair do sofá, do conforto da sua casa, para ir a um teatro assistir uma peça, para ir a um cinema assistir um vídeo, para ir a um teatro ver uma ópera, para ir num show musical. É muito mais difícil, né? Por quê? Porque eu consigo ver tudo isso pela Netflix, pelo YouTube. É toda uma reeducação, né? E não só reeducação, mas assim, é que o povo ainda não entendeu que assim, arte é uma coisa que é feita ao vivo, né? A única arte que não é feita ao vivo é a televisão. E é o que eles levam como meio de consumo mesmo, principal, né? Então, né?
Então, você quer ver um ator de teatro, você tem que ir no teatro. Você quer ver uma ópera, você tem que ir no teatro. Você quer ver um filme pela primeira vez numa tela grande, que não seja sua televisão, você tem que ir no cinema. Você quer ver um artista cantando, você tem que ir num show musical pra saber, porque é diferente do CD, né? Tudo é diferente, né? Ao outra que é uma experiência também, né? É a relação que também está se perdendo na humanidade, né? A relação do ser humano com o ser humano, né? Hoje em dia a relação é mais com o meu celular, com o meu notebook, com o meu tablet, com o meu aparelho. Tipo, você tá do lado do seu amigo, mas você tá conversando pelo telefone. Então é difícil, né? Sim. As pessoas não se conversam, não se falam, não tem mais aquela necessidade de estar do lado de alguém, né? E eu acho que já nascem assim, né? A criança já nasce hoje querendo o seu quarto individual, querendo o seu celular, querendo o seu tablet. A primeira coisa que ela aprende a mexer, ela nem aprende a falar primeiro, aprende a mexer no celular. Então, aí vai dificultando a vida, principalmente do artista, né? E aqui em Ribeirão, assim, você tem uma noção de quantas apresentações você já fez? Vixe, não. Não tenho a mínima ideia. Mas foram muitas já, né? Foram centenas. Legal. Você lembra assim, no ano passado, assim, você consegue lembrar quantas você fazia, sei lá, por mês, por trimestre, pra gente ter uma noção? Olha, o ano passado, sem contar, se for misturar Ribeirão Pires e São Paulo, foram 230 apresentações. 230, só isso, que eu participei, que eu estava junto, né? Tanto como diretor, como ator, como músico, como técnico, então foram 230 dias. Legal. 365, eu tô numa média boa até. Tá numa média boa. Tô fazendo, então... Fora isso, aí tem os outros dias de ensaio, então sim, tudo isso... acaba ficando o tempo todo quase ocupado. o tempo inteiro fazendo arte, não tem como. E você comentou isso, que você faz participação não só como ator, né? Não. Como foi? Porque você geralmente você começa de um passo, né? Vai atuando, aí depois você pode passar para um roteiro, depois direção. Como que foi esse caminho seu? A minha vida ela é meio maluca, assim. Quando todo mundo fala assim que eu já tava meio indicado para essa coisa de arte, essa veia artística que corria, eu falei assim, eu sempre tive interesse por instrumentos, mas assim, nunca tive interesse de estudar. Então eu comecei a aprender por conta, desde os 8 anos de idade. Legal. Né? Então toco vários instrumentos, dou aula de alguns instrumentos. Depois a minha velha história, vai tirando dúvida com amigos. Sei. Meu irmão estudou música, né? Você então, é um multiartista autodidata. Isso, aí eu vou tirando as dúvidas e depois, conforme vai, eu vou fazendo as minhas pesquisas individuais. Entendi. Então, agora eu perdi o foco da pergunta. Com 8 anos de idade, você já estava envolvido com música, então, Isso, aprendendo. já estava com música e com a capoeira. Ah, que legal, você fazia esporte também. Aí com 14 anos eu entrei no Senai para fazer mecânica. Nossa. Totalmente diferente das coisas, tudo relacionado à arte. Mas também ajudou, por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, então eu comecei a me interessar pela parte técnica, a parte de iluminação, a parte de cenografia. E aí a questão da exatidão da mecânica levou para esse lado, então tudo ficava mais fácil. Confeccionar um cenário é muito mais fácil, porque 2 e 2 é 4 na mecânica, não tem como. Você fala assim, essa peça tem que encaixar com essa, então não tem como. Sim. E aí uma coisa acabou, assim, tudo aquilo que eu estudei sempre acabou ajudando para a arte. Eu não exerci a função enquanto mecânico. Entendi. Né? Mas na arte eu acabo falando que eu sempre executo, né? Então, e eu sempre sou curioso, eu gosto de fazer cursos diferentes. Já fiz vários outros cursos, assim, tipo de panificação, de marcenaria, tapeçaria. Vai testando, né? Eu vou fazendo de tudo. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Então, e aí como eu descobri que tudo serve pra arte, tudo tá meio que encaixado com a arte, com a cultura, né? Você não vai, eu vou fazer comida. Você não vai fazer comida sem entender um pouco sobre a cultura dessa comida, da onde veio, pra onde vai. Então a cultura tá envolvida no meio, né? Então eu vou com esse pensamento para tudo quanto é tipo de estudo que eu faço. Legal. E você já teve também envolvimento com outros tipos de arte? Sei lá, pintura, dança, canto? Já, dança, já fiz várias oficinas de dança, eu sou músico, né? Toco na noite. Canta também? Canto também, então... tô num projeto gravando um CD com músicas próprias, então
Tem uma carreira bem longa, assim, de música com música eu trabalho há mais tempo do que a minha primeira apresentação com música foi aos 14 anos, foi em 94, bem Que antes legal. do teatro, então aí fui levando, uma coisa vai encaminhando a outra, mas também tipo, oficinas de dança, oficinas de confecção de bonecos, oficina de Que ajuda pra cenografia, montagem de cenário, né? pra se montar cenário, de iluminação, de tudo, né? Pra produção de um espetáculo hoje em dia você precisa saber de tudo um pouco, né? Então, aí eu vou fazendo. Entendi. E você acha que aqui, né, na cidade de Ribeirão Pires, porque ela é uma cidade que tem um incentivo turístico, né? Você acha que esse incentivo turístico, em comparação com outras cidades talvez próximas, consiga dar um auxílio maior para quem é artista? É difícil responder essa pergunta, porque assim, você falou que a cidade tem um incentivo turístico. Eu não vejo esse incentivo turístico, porque assim, se você pegar e tirar a festa do chocolate de Ribeirão Pires, o que tem de turismo? Né? Nada. Não tem nada que acontece fora a festa do Festival de Chocolate, que é o grande evento, e que aí, vamos ser bem sinceros, o que o chocolate tem a ver com a cidade, né? Não tem nada a ver com a cidade. Então, poderia ter várias outras coisas que favorecessem o turismo e favorecessem outras áreas também. A maior parte dos artistas que a gente vê trabalhando, tipo, São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, nessa coisa que vão pra fora mesmo, sai do ABC. Né? Boa parte sai daqui de Ribeirão Pires. Um dos maiores dramaturgos do Brasil tá aqui em Ribeirão, na Vila Aurora, o Luiz Alberto de Abreu. Né? Então, a galera de lá vem procurar a gente daqui. Né? Um dos maiores técnicos estão aqui. Então, os maiores cenógrafos que saiu daqui. Então, Aqui... é difícil, né? O problema é que infelizmente quem trabalha com política não pensa na população. Infelizmente é isso. Aí eu sou obrigado a ser sincero. Não pensa na população, pensa no próprio bolso, pensa em derrubar o partido oposto, mas não pense em fazer uma política decente que influencie e favoreça a sociedade. Eu vejo que em contrapartida a isso, assim, tem as iniciativas das pessoas mesmo que abrem escolas, né? Eu esses dias fui procurar, né? As escolas, tem bastante escola até nesse meio. Tem a CO2, tem o Sítio Cultural Alsácia, tem o próprio Lebem, que é uma ONG, tem a Ares, que são espaços que, tipo, a gente tem que dar um jeito de levar. Sim. Né? Porque se for depender da prefeitura, não chega, né? Eu falo assim, mas tem oficina de teatro, de música, de dança aqui nas oficinas. Eu falo assim, então, aí eu vou ser realista. Na época que eu comecei a fazer, a gente fala de uma época que tinha 25, 27 turmas. Agora tem 6. Sim. Se a tendência da coisa é aumentar, por que está diminuindo? Né? Então, assim, eu creio que não só o artista, mas assim, a cultura e a sociedade está perdendo espaço. Está perdendo espaço para burocracia e para políticos corruptos, infelizmente. Entendi. Infelizmente é isso. Entendi. Bom, vamos voltar então um pouco para sua trajetória. Vamos. Me fala um pouquinho, você disse que você estudou bastante sozinho, mas você chegou a se formar como ator por alguma escola? Sim, eu fiz faculdade, fiz aí em Morumbi. Sou bacharel em interpretação lá na faculdade, tenho bacharelado e licenciatura plena em arte e educação. Que legal. E como foi a experiência de ter estudado, conhecer pessoas diferentes, estar no meio acadêmico diferente também? Tudo que eu fiz da minha vida eu sempre tive sorte, porque assim, não sei se é só sorte, se é talento, porque assim, eu sempre entro na coisa de cabeça. E aí eu sempre conheci pessoas legais. Então assim, a partir da faculdade eu fui trabalhar com grandes grupos de São Paulo, bacana. Com grandes artistas de São Paulo, Você grandes pode citar nomes. alguns? O Galpão do Folias, com o pessoal do grupo Tapa, com o Márcio Araújo, que era o roteirista do Cocoricó. Legal. Né? Eu tenho um contato com ele direto. O Tato Fischer, que é um músico fantástico assim, de musicais. Com a Anissete Bruno Produções, com o Odilon Wagner, com a Tônia Bondezan, com o Elias Andreato. Legal, então, tem um currículo bom, hein? Tem uma galera assim, com o Ailton Graça, com uma galera muito grande assim. E aí eu sempre fui, um dia eu falei assim, legal, mas não tem nenhum professor. Tem professor, eu trabalhei com a Beth Dorgan, que é professora da USP, com a Simone Boer, Débora Sarritiello, com uma galera assim que tem um currículo fantástico. Tem nome, né? E eu sempre fui indicado através deles.
Legal. Né? Eu entrei na faculdade e falei assim, vem trabalhar com a gente. Eu acabar, vamos embora, vamos trabalhar com eles. Então, aí eu acabei entrando nos grupos e aí como eu já sabia de tudo um pouco, eu falei assim, não, beleza, aqui você vai trabalhar como ator e música. Tá? E aí uma coisa foi indicando a outra. Sim, né? Sempre. E aí você vai se aprimorando, né? Também, com Então, a minha escola foi muito mais prática do que a faculdade. A faculdade, ela deu um diploma. Sei. Não posso falar que eu não aprendi nada na faculdade, que eu aprendi sim, mas... Era mais embasamento teórico, assim. É mais a formação mesmo, um diploma universitário do que falar assim, nossa, tudo que eu sei eu aprendi na faculdade. Não, é mentira. A maior parte das minhas pesquisas, dos meus estudos, do meu conhecimento vem da parte prática. Uhum. Contato com as pessoas, com as pessoas que eu conheci. Em 2001, quando eu comecei a dar aula aqui, mudou de coordenador de teatro. Uhum. Veio o Cássio Castelã, lá de Santo André, que pertencia ao Teatro da Conspiração. Pertence, né, na realidade. Uhum. E aí, com o trabalho que a gente fez na época do Apagão, que a gente apresentou até na praça, depois disso ele me convidou para fazer parte do grupo. Falei assim, beleza, né, primeiro contato com um grupo profissional. Né, isso eu tinha 3 anos de teatro. Assim, aí eu ia estar subindo o palco com pessoas que tinham 20, 30 anos de teatro. Eu falei assim, nossa, para se igualar vai ser difícil. E aquele frio na barriga? Não, eu sempre tenho a questão da adrenalina. Os 5 minutos antes de subir em qualquer coisa que eu vou fazer, música, teatro, qualquer coisa, 5 minutos antes eu tô tremendo, feito vara verde. Mas depois, aí vai embora. Vai embora, né? Você se diverte também, sim, né? Eu gosto muito de... Como é tudo uma questão de faz e conta, eu volto a dizer que a minha criança interior, ela sempre vem à tona. Legal. Né? Eu sempre coloco ela em primeiro plano, porque aí ela vai me favorecer, né? A criança é uma coisa assim, um ser, né? Não adianta nem falar assim, nossa, a criança não é um ser humano. É um ser, mas antes de ser humano, ela é um ser. Porque ela tem uma criatividade dela, uma espontaneidade toda dela, transforma um cabo de vassoura num cavalo, num avião, no que ela quiser. Uma boneca vira a filhinha dela, a ponto de sentir o que a boneca tem enquanto doença e tudo mais. Então eu entro nesse universo, sempre. Você acha que o ator, assim, então, talvez os bons atores, eles... Eu acho que todos que eu conheci tem isso. Ter criança dentro deles. Todos que eu conheci tem isso. Tem essa... De deixar a imaginação rolar, né? Todos. Não tem como falar que não são todos. Todos que os grandes bons atores que eu conheço, assim, eles sempre têm essa coisa da criança interior. Não tem como fazer teatro sem brincar de faz de conta. Legal. Né? E é tudo brincadeira, é tudo uma brincadeira. Sim. E você já chegou a participar de musicais? Já participei de alguns musicais convidados pelo Marcos Araújo. Teve Figurinha Carimbada, teve o Guarda-Roupa de Histórias, que inclusive são 2 espetáculos que eu fiz como ator e agora estou dirigindo aqui da cidade aqui de Ribeirão. Com adolescentes. O Guarda-Roupa foi o que mais me emocionou por conta da história, né? Que é um musical que conta a história das roupas. Então, conta a história do vestido de primeira comunhão, do vestido de noiva que são usados uma vez, depois vão para dentro do baú, das meias que não tem par, né? Das roupas íntimas, as fantasias que só são usadas na hora da fantasia mesmo e depois, quando chega a realidade, elas somem, perdem vida. Dos chapéus, né? Que cada um tem a sua historinha, o seu período, né? E é mais difícil dirigir adultos ou dirigir crianças e jovens? É mais difícil dirigir o ser humano. São todos complicados, né? É mais difícil dirigir o ser humano. O ser humano é bem complicado. Independente de ser criança, adolescente, pré-adolescente, adulto, terceira idade. Você já chegou a dirigir terceira idade? Já, terceira idade. Trabalhei com pessoas deficientes também. Atualmente eu vou iniciar agora, vou dar aula para um garoto, vou dar aula de violão para um garoto lá no Instituto do Câncer, né? Porque ele falou que ele quer porque quer aprender violão. Eu falei assim, então vamos lá, vou te ensinar. Que legal. Me falaram, eu falei assim, então eu vou lá ensinar ele. E aí depois disso, desse primeiro contato, eu falei assim, eu cheguei pra mulher do instituto, eu falei assim, por que você não coloca essa galera pra fazer teatro? Ela falou assim, porque a gente não acha quem vem dar aula. Eu falei assim, então eu vou. Então aí eu vou começar a dar um curso também pro pessoal de lá, do Instituto do Câncer, de teatro, pra eles terem não só acesso. E a gente vai apresentar os espetáculos lá, então não ter acesso só de ver, mas também de fazer. Que legal. Né? Então... Você arranja tempo pra fazer tudo que você quer? Assim? Tem que arranjar, né? Eu acho que dormir a gente tem eternidade pra fazer isso, então... A palavra dormir é meio relativa, a gente tem eternidade. Acho que qualquer 15 minutos que eu consigo descansar, tá de bom tamanho. Já ajuda. Já ajuda, então...
Eu encontro os momentos, assim, dentro do trem, indo pra São Paulo já é 1 hora, ganha de sono. Ah, é verdade. Trem é sempre bom pra Se tirar não é de aquele leitura, cochilo mas depois. assim, geralmente é de sono. Às vezes você também começa a ler daquele sono, aí vai... E aí uma coisa vai levando a outra, né? Mas assim, tem que arrumar tempo, não tem como, né? Tá certo. E falando em musicais, você consegue lembrar de alguma música, assim, que já chegou a tocar, que era bem bacana? Ou alguma, sei lá, que vocês, antes do musical, vocês usavam pra preparação? Consegue lembrar de alguma? Antes do musical, a gente usava a própria música da peça, né? Que é o Guarda-Roupa de Histórias. A música Guarda-Roupa de Histórias. Quem né? que canta? A música é do Márcio Araújo, Uhum. junto com o Tato Fischer, né? Mas ela foi gravada pelo pessoal do grupo que fez o espetáculo. Ah, legal. Então assim, e aí tem a coisa de não ser com a voz, só ser com a voz normal, mas assim, porque como são bonecos, a gente tinha que fazer a voz do boneco e também alcançar a afinação pra poder cantar a música e ficar legalzinho. Então, era uma coisa bem tipo TV Cultura, bem Cocoricó, bem Quintal da Cultura, bem infantil mesmo, é bem legal. E além de Ribeirão, assim, quais outros lugares, seja no ABC, seja fora, você já se apresentou? Vixe Maria. Você já chegou aí pra fora de São Paulo? Já. Do Brasil? Do Brasil não, mas de São Paulo já, pra vários lugares. Ah, que legal. Difícil saber pra onde eu não fui. Ah, você já viajou bastante, então? Já, viajei muito, muito. Eu acho que eu não fui pro Pantanal, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, mas... E você acha que essas Bahia, viagens... Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Foi já tudo. viajei para o interior de São Paulo, viajei muito. Legal. Conheci assim, cidades que eu nunca nem tinha ouvido falar. Né? E você acha que essas viagens também acrescentam no repertório do ator? São cansativas, viu? Porque essa coisa de bate e volta é bem difícil, mas passou um período que assim, eu viajava na terça-feira e voltava no domingo ou na segunda. Aí na terça-feira eu viajava de novo, né? Sim. Então, aí você sai na terça-feira você vai para uma cidade, aí apresenta na cidade, desmonta tudo, corre para outra cidade. Então a gente fazia um roteiro tipo... É itinerante, próximo, cara, o negócio, né? dormia em uma cidade e acordava na outra, né? Entendi. Então era bem corrido, mas cansativo. Você quase não tem contato com as pessoas da cidade, o contato que você tem é quando elas vão assistir a peça. O público, né? Ou quando você sai, tem aquele pequeno momento que você sai para conhecer um pouco da cidade, que você já terminou o trabalho dentro do teatro, aí você vai conhecer um pouco da cidade. Ou por livros que o próprio pessoal da cidade te oferece, falando sobre a cidade, contando a história. Então, basicamente é assim que a gente conhece a cidade, conhece as pessoas. Tem algumas cidades que a gente vai, a gente fica 2, 3 dias, aí é mais fácil, né, de conhecer, mas... Ou volta várias vezes, né, como Minas Gerais, pra Belo Horizonte já fui umas 10 vezes, né? Aí você vai conhecendo um pouquinho. Aí você vai, mais. cada vez, você vai conhecendo um pouquinho. Entendi. E você lembra de uma ou duas apresentações, assim, bem marcantes na sua vida? Que eu fiz ou que eu assisti? Tanto faz. Que você... As duas coisas são bacanas. Uma que você apresentou e uma que você assistiu. A marcante que eu apresentei foi a Geração 80, né? Que foi o primeiro espetáculo que eu tive contato com um grupo profissional, né? E aí tinha essa coisa da relação do humano, né? Que é uma história, conta a história de 10 amigos que se formam na década de 80 e combinam se encontrar 20 anos depois. E aí vai mostrando a trajetória de todos eles, né? Pra onde cada um deles vai. Então, assim, do que eu fiz esse, agora que eu assisti, tem um espetáculo chamado Interior, que foi feito no TUSP. Que era muito fantástico, assim, era a história de vida deles, era... Marcante mesmo. Tem outros também, tem um que eu fiz junto com o Elias Andreato, que assim, que eu fazia a parte técnica pra ele, que ele fazia como ator. Ele é um puto de um diretor de monólogos, ele é muito bom. Ele fazia um espetáculo chamado Doido, né, que aí pega toda a história de vida dele e o contato com obras teatrais que ele teve durante a carreira dele. Então aí acaba virando uma coisa, fala assim, meu Deus. Aí eu comecei, a primeira que eu assisti, eu falei assim, nossa, que legal. Então assim, tem vários, mas esses são os marcantes, assim, que deixam bastante saudade. Legal. E pra quem não entende muito como que funciona, né, atuar, como que é a preparação de um ator? O que um ator tem que fazer pra ser ator? Óbvio que ele tem que fazer a oficina. Isso é meio que óbvio, né? Tem que fazer uma oficina de teatro porque tem algumas coisas que são direcionadas. Mas se for parar pra pensar
no básico mesmo, todo ser humano consegue ser ator. Porque assim, a gente, dentro da oficina de teatro, a gente trabalha muitos jogos, brincadeiras infantis, muito contato, essa coisa da sociabilização, o contato com o outro, a relação, então assim, você tem que ser humano, né? É realmente entender é o outro. muito pessoal. Tem pessoas que fazem e não conseguem, ou fazem e não entendem, ou fazem e acham que é só decorar um texto, subir no palco e falar. Não, vai um pouco mais, vai além disso, né? Primeiro tem a coisa do tipo, eu estou no espaço com alguém. Depois é o que eu vou falar, o que eu vou sentir, porque primeiro eu tenho que entender esse espaço com alguém. Você tem que entender você tem que entender o outro, tem que entender o espaço. E aí não é nem... E aí, pra ser ator, você tem que ser um grande mentiroso? Não, mas você tem que saber mentir, porque na realidade você sobe no palco pra fazer uma coisa que você não é. É uma ficção, né? Sempre. Então, você empresta o seu corpo pra dar vida a um personagem, parece meio tipo, nossa, coisa de outro mundo, vai baixar o santo, mas não é. Basicamente é isso. Quando você fala, você empresta o corpo para poder criar uma deficiência de um personagem deficiente, para criar uma cegueira de um personagem que é cego. Então você tem que fazer de conta que você é cego. Então aí como que é isso, né? E quanta verdade você põe naquela ficção. E não é só verdade, aí sim vem o trabalho do ator. O ator que quer se destacar, ele tem o seu laboratório próprio, que é a observação. Não adianta eu só fazer. A criação, ela não sai só daquilo que está na minha cabeça, sai daquilo que eu vejo também. Daquilo que eu vejo, administro dentro do cérebro e falo assim, legal, vou usar isso um dia. Então eu tenho que observar as pessoas, o jeito de andar diferente de uma pessoa, porque o jeito dela pode ser o meu jeito de andar para determinado personagem lá na frente. Então a gente nunca descarta nada daquilo que a gente vive, que a gente vê, que a gente passa na vida. São sensações que a gente joga pro palco, e são vidas que estão ali presentes, e às vezes você está fazendo, de repente alguém vem e se identifica com aquilo que você está fazendo. Fala assim, nossa, eu conheço essa pessoa, às vezes está ligada ao seu jeito de andar, ao seu jeito de falar. Legal. Então, a observação é fundamental do externo como um todo, né? Dizem que tem aquele mantra, né? Observar e absorver, né? Sim. Então... Não é só observar e fazer, mas é observar e ver como isso se encaixa em você. Sim. Porque tem coisas, por exemplo, que não encaixam. E aí tem que fazer encaixar, tem que dar um jeito... É um trabalho insano, incessante, assim. Se for falar assim, não, eu tenho que pensar no personagem, nunca tem fim. Toda vez, quando que um espetáculo de teatro ou um personagem está pronto? Acho que quando o ator morrer. Chega no auge da carreira quando você morre, porque não tem mais o que fazer, né? Para quem faz qualquer tipo de arte, acho que o céu é o limite, então... Tá certo. Estamos aqui com Pete Santana, ator, diretor, roteirista. Descobrimos também que ele toca, canta, dança, faz pirueta, né? Tudo. Só não fica invisível ainda. Ainda não, né? Ainda não. Se pudesse, você ficaria? Ficaria. Mas não para descobrir nada de ninguém, eu só ficaria só, para poder ter o meu tempo só. Pra ninguém ficar... né? Que é difícil você ter esse tempo para você sozinho, hoje em dia é difícil. É difícil mesmo. Bom, conta um pouco pra gente, Pete, no que você tá trabalhando atualmente. Atualmente eu tô bem focado com a questão do grupo da Cia Feijão com Arroz, que é um grupo que surgiu com o pensamento de duas pessoas, com o meu e com o da Fernanda Mariano, que é uma atriz aqui de Ribeirão também, de construir um grupo depois da faculdade. A gente surgiu em 2006 com esse pensamento, se concretizou em 2007 com a montagem do espetáculo Meu Sapato Chulé. E depois disso eu fui dando seguimento, a gente continuou apresentando espetáculo, continuando apresentando, fez temporada. E depois o grupo meio que se desfez, mas eu continuei trabalhando de uma outra forma. Eu pegava pessoas que tinham se formado em oficinas daqui de Ribeirão ou de outros lugares, convidava para vir para o grupo e a gente montava outros espetáculos. Aí a partir daí surgiram outros espetáculos. E aí hoje em dia eu estou trabalhando com uma turma de adolescentes e uma turma de adultos, com 5 espetáculos diferentes, assim. Então, 2 estão apresentando, que é o Figurinha Carimbada e o Rua das Rosas. Tem outros que estão no processo, que é o Romeu e Julieta, As Aventuras do Ripio Lacraia. De quem? Chico de Assis. As Aventuras do Ripio Lacraia de Chico de Assis. Romeu e Julieta é uma adaptação que eu fiz pro teatro, são palhaços contando a história de Romeu e Julieta. Bacana.
né? E aí tem um outro processo também que parte da vivência desses adolescentes, que ainda não tem nome, Tá. mas vai ter um dia, né? Ou quem sabe o nome não vira sem nome, né? Não, sem nome. Já teve um espetáculo que eu fiz com o menino, que é o Caco, que é o professor de desenho aqui na prefeitura, que era o sem nome também. Bacana. Mas Esse não vai ser sem não. nome, porque tem muito a ver com a história de vida deles, né, dos adolescentes. Entendi. E aí é uma coisa muito pessoal, ainda não sei qual é o nome que eu vou dar, mas sabe dia, Deus, né? sei. Um dia surge a ideia. Você, Pete, você comentou... Você gosta de circo? Você curte circo? Sim, gosto muito. Você já teve experiência de participar de algo circense? De algo circense, sim, tipo com acrobacia, palhaço, essas coisas, malabarismo, mas de circo não, só de oficinas de circo, Entendi. né? Mas não de circo. Mas conheço bastante gente de circo. E você tem costume de visitar circos, assistir? Já fui bastante, mas hoje em dia eu não tô tendo tempo pra ir. Tem até o Portugal aqui que todo mundo falou que era muito legal, mas eu não consegui ir assistir, né? Entendi. Tem um aluno meu que saiu da primeira oficina que eu dei no Dom José Gaspar, que é o Luizinho, né? Ele começou com teatro, depois ele foi pra dança e virou um baita dançarino. Depois ele se embicou no circo. Hoje em dia ele tá trabalhando só com circo, se eu não me engano. Então de trapézio e tal, não sei das coisas. Eu falei assim, nossa, Luizinho com circo, né? Engraçado, né? Assim, que legal. Ainda bem que ele foi, né? Sim. E no teatro, você tem algum gênero que você gosta mais de atuar ou dirigir? Sei lá, prefiro drama, prefiro infantil. Não. Não? Não. São todos ótimos. Pra mim eu gosto de fazer teatro. Hoje em dia tem muita coisa do épico, né? Então teatro épico, a gente consegue colocar um pouco do drama, da tragédia, da comédia, do faz de conta, tudo misturado, né? Do musical. Então eu costumo dizer que eu gosto de tudo mesmo, porque depende. É um curioso nato, então. Sim, né? E sempre vou pesquisar coisas diferentes. Se tiver, eu não conheço isso, eu vou atrás. Né? E dá pra viver de teatro, só de teatro? Dá, mas assim, não dá pra viver e falar assim, eu quero ser só ator. Complica um pouco. Eu quero ser só diretor. Complica um pouco. Entendi. Então você sempre tem que fazer de tudo um pouco, não adianta, né? Eu conheço você pegar os grandes atores, grandes artistas que tem diretores, que tem em São Paulo mesmo, eles são e ao mesmo tempo dão aula nessa escola, dão aula ali, fazem uma direção musical num espetáculo X. Então sempre você tem que buscar umas veias de escape para poder estar falando. Eu trabalho dirigindo, atuando e ao mesmo tempo fazendo montagem de luz, de som, né? Substituindo. Eu acho que um dos meus fortes é a substituição, que todo mundo sempre pega para substituir, né? Deu algum pepino lá, tem um mês para substituir, uma semana eles me chamam. Nossa, então você tem uma facilidade grande pra... O Márcio Araújo me conheceu assim, ele foi assistir a primeira peça dele, Figurinha Carimbada, com o intuito de assistir, né? Que foi indicação do Dagoberto Feliz. Ele falou assim, não, é um espetáculo fácil, tem umas percussão lá, umas músicas, mas você tira de letra, pode ficar tranquilo. Aí eu fui assistir, cheguei lá, o Márcio Araújo, ele pegou e já falou assim, o texto tá aqui, o DVD tá aqui, o CD tá aqui, que eu cheguei lá sendo apresentado como uma pessoa que o Dagoberto indicou. Aí eu falei assim, tá bom, aí a gente nem conversou, né? Ele falou assim, assiste o espetáculo, depois a gente conversa. O cara falou, percussão, tudo fácil, legal, vamos aí. Cheguei, quando entrei na plateia, tinha uma bateria montada, um teclado, uma sanfona, um trombone de vara, um monte de coisa. Eu falei assim, lascou, velho. Eu olhei, eu falei, agora eu tô lascado. Aí eu falei, pra quem que eu vou substituir? Eu olhei, o cara tocava bateria e trombone de vara, e mais os instrumentos de percussão. Realmente tinha os instrumentos de percussão, mas tinha a bateria e o trombone de vara. Nossa. Eu falei assim, lascou. Acabou o espetáculo, ele falou assim, e aí, você acha que dá pra substituir? Eu falei assim, dá, né? Eu vou sofrer um pouco com a questão musical. Não porque eu não toque, mas assim, eu toco, mas vai ser um pouco mais complicado esse estudo, porque eu não tocava bateria e não tocava trombone de vara. Eu falei assim, mas o trombone de vara,
Eu não toquei, eu acabei substituindo ele pelo contrabaixo, porque o trombone de vara ele era usado em uma das músicas só pra fazer os graves, né? Fazer o pom, 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 Sim. pom, 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 pom. Aí eu substituí pelo contrabaixo, ficou fácil. Mas a bateria não teve jeito. Aí eu falei assim, não dá, eu vou estudando. 2 dias depois ele me liga e falou assim, tem como você fazer sábado que vem? Eu falei assim, não, sábado não, você é Nossa. louco, não dá. Me dá mais uma semana que aí eu consigo. Aí também Aí ele queria que você ele fosse deu mais mágico. uma semana. Eu falei assim, não, beleza. Eu fiquei uma semana enfurnado na casa de um amigo meu, Danilo. Falei assim, Danilo, você vai ter que me ensinar a tocar bateria. Ele, como assim, Gente velho? Eu falei assim, eu preciso tocar bateria, velho. Pra quando? Pra quando? Eu falei assim, pra semana que vem. Ele falou, lascou. Não tem como, Você né? tá querendo que faz mágica, né? E aí, não, vamos lá, como é que é? Aí eu tinha levado o DVD, eu falei assim, eu trouxe o DVD pra gente escutar assim e tal. Ele falou assim, não, mas não tem, velho, aparelho DVD. Nossa. Aí tá tudo ajudando, né? Eu falei assim, sua vizinha não consegue emprestar o notebook dela pra gente assistir. Aí ele foi pedir, ela tava fazendo TCC, não tinha como. Nossa. Aí eu tinha a partitura da música, eu falei assim, ó, Danilo, vamos fazer o seguinte, eu faço mais ou menos com a boca qual é o som que faz na bateria, aí você me ensina a fazer na bateria. Né? Ele deu risada, né? Aí ele começou a dar risada, eu falei assim, não, beleza, mas vamos aí. Aí eu falei, ó, a primeira é tipo um jazzinho, tac, 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 tac. Aí ele, legal, como é que é? Canta a música. Aí cantou a música, ele começou a fazer na bateria, ele foi me ensinando através daquilo que eu tava fazendo com a boca. Você ensinava ele te ensinava de volta. Aí eu falei assim, lascou, vamos fazer o espetáculo. Aí cheguei, tive um ensaio de texto com o Márcio, e o ensaio de música ficou pro dia da apresentação, então Sim. não tinha como. Falei assim, vai ter que sair, não tinha esse tempo de errar. Chegou no dia do ensaio, eu peguei as baquetas, vamos passar as músicas? Vamos. Já cagando de medo, eu falei assim, vamos lá. Aí colocou o microfone, aí eu comecei a tocar e cantar junto com ele. Ele falou, para, você vai cantar também? Eu falei assim, vou, velho, eu ensaiei cantando, se eu não cantar eu não toco. Eu falei assim, não, é bom porque você ajuda a gente, tá? Aí eu peguei e fui embora. Ai, nossa, que sorte, hein? Aí deu certo. O Márcio ficou sabendo 5, 6 anos depois que eu não tocava bateria. Ainda bem, né? Foi bem depois. Mas antes disso, aí ele me chamou pra fazer a substituição no guarda-roupa de histórias. Ele me encontrou na Consolação e falou assim, você vai fazer sábado que vem? Eu falei assim, eu tô de boa. Vai lá na Augusta assistir o espetáculo, no Teatro Augusta. Vou, aí eu fui lá assistir o guarda-roupa de história, muito lindo. Eu falei assim, puta bacana. Ele falou assim, então, o Hugo não vai fazer a partir da semana que vem. Você topa fazer no lugar dele? Semana que vem? Quantos ensaios teria? A gente vê quantos dá. Ele teve um ensaio da sexta-feira com todo mundo, e na terça-feira eu falei assim, se tiver alguém pra me ensinar a manipulação de boneco, porque tinha manipulação de boneco, eu nunca tinha trabalhado com isso. Falei assim, vamos lá. Aí eles foram, a gente veio, na terça-feira a gente fez o ensaio com os bonecos, quase passou tudo com o texto na mão. Eu já tinha decorado a maior parte. Aí quando chegou na sexta-feira eu consegui passar tudo, vamos aí, tal. Aí fiz no lugar do Hugo 3 semanas, ele ia fazer 4. Quando chegou na terceira semana, o Hugo voltou e falou assim, não, a partir de semana que vem eu tô de volta. Aí eu falei assim, beleza. Só que aí na outra semana já era o feriado, o Márcio pegou e falou assim, a gente ia ter que cancelar um dia, só se o Pete fizer no meu lugar. Aí eu falei assim, sair daqui pra fazer. Aí eu ia ter que substituir o Márcio, que ele fazia. Sim. Era outra coisa. Eu falei assim, tá bom, vamos aí. Aí eu tive mais um ensaio com o Márcio pra poder fazer o parte dele e fiz. Gente do céu. Então sempre foi tipo, pega aí, faz, vamos, pega, faz. E você vai, faz, dá tudo certo. Dependendo eu faço. Se eu falar assim, depende, se eu gostar muito da pessoa, eu faço, senão. Se não gostar também fala, tem que gostar muito, tem que ter um contato com a pessoa pra poder substituir assim também. Se eu nem conhecer a pessoa, não. Primeiro eu preciso ver, pra depois eu te dar a resposta. Mas se não, sim. Se eu conhecer a pessoa, fala, vamos aí, tem que fazer, vamos fazer. Entendi. Então o pessoal sempre me chama pra substituir, vira e mexe, eu tô. Legal. E se a galera quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pelo Facebook, tá lá como Pete Santana. Só juntar, pensando no nome da cantora Pete e do cantor Santana, junto os dois. Aí você me encontra. Ou pelo WhatsApp, 95806-6220. Muito bem. Você tá com a agenda livre, se alguém precisar te chamar? Nunca, mas eu arrumo espaço sempre. Nunca tô com a agenda livre, mas o espaço no coração é grande, então a gente sempre arruma um tempo. Entendi. Bom, agora vamos para uma parte um pouquinho mais difícil de conversar, né? Você já tinha dado uma prévia sobre esse assunto, mas o que você acha, assim, o Brasil, o que ele oferece de bom
E o que ainda precisa melhorar pro artista? Pra quem quer ser artista? É complicado, porque isso daí tem a ver com educação, tem a ver com um monte de coisa, né? Com educação, com cultura, com lazer, com esporte, tem a ver com tudo, né? Não adianta falar assim, vocês têm que dar mais apoio pro artista para que as coisas aconteçam, mas ao mesmo tempo também tem que dar mais apoio pro esporte, tem que dar mais apoio para educação, para saúde. O que assim, para melhorar na realidade, eu acho que tem que melhorar tirando tudo quanto é tipo de política que existe da face da terra. Não é nem do Brasil, é da face da terra, porque o que corrói e piora tudo é a corrupção mesmo. Você não tem consegue pensar em alguma solução para isso, assim? Não tem muita solução, né? Porque num país onde você discute as necessidades básicas de um ser humano, entendeu? A gente discute saúde, educação, cultura, discute lazer. Isso é necessidade do ser humano, né? Por que todo mundo fala assim, na Europa não se discute? Não vou falar que o Brasil... Meu pai já foi para fora do Brasil, ele falou assim, não, quando você vai para fora, você vê que o Brasil é maravilhoso, né? Mas o que precisa parar é de discutir. Na realidade, isso tem que ser uma necessidade básica, tem que ser como arroz e feijão. Como uma cama, você tem que ter uma cama para dormir, você tem que ter as refeições diárias, são necessidades básicas do ser humano, né? A educação, a cultura, o esporte, o lazer, tudo isso tem que ser necessidade básica, né? Então não tem que ser discutido. Eu acho que para melhorar é deixar de ser discutido e começar a ser implantado mesmo. Mas como que eu faço para implantar isso se não tem verba? É só tirar a verba dos corruptos. Porque eu acho um absurdo você ter um cara que recebe mais de 50 mil de apoio para comprar terno, mais de não sei quantos mil para passagens aéreas, mais não sei quantos mil para carro de luxo, para mansão, para estadia. E você tá discutindo educação, saúde, lazer da população. Sim. E o cara vivendo no bem bom, aí é difícil. É igual a seleção brasileira. Eu acho que, por exemplo, quem joga na seleção brasileira não deveria receber para jogar. Teria que ir pela paixão que tem pelo país, para defender o país. Né? Não, mas o cara ainda recebe da seleção do Brasil e recebe do time onde está jogando. Né? A mesma coisa, se todos os políticos recebessem como um trabalhador comum 2, 3 salários mínimos, eu duvido que ia ter político nesse mundo. Não ia ter. Isso é fato. Se você, para eu ganhar alguma coisa a mais, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar. Mas hoje em dia é simples. É mais fácil você dar uma bola, o pessoal dar um meio de... uma fachada para poder dispersar a mente da população, do que você dar educação. Porque se eu der educação, o povo vai ficar inteligente e vão começar a reivindicar. Vai começar a falar. E aí ninguém quer escutar. Por quê? Porque se o povo fica inteligente, vai ficar mais inteligente do que os políticos que estão aí. Você pega a maioria, tem uns que nem formação não tem. Sim. E aí, se achar ruim, pode vir falar comigo. Eu moro lá na rua Alfredo Mendes, número 20, na Estância Noblesse. Não ligo, não. Mas não tem mesmo educação. E aí, não tem formação, não tem educação. Acha que ser político é ser algo supremo. Não é. Ser político é ser obrigação. Você tá ali porque a gente colocou você ali. Sim. Né? Então, eu acho que precisa melhorar essa visão. Do tipo assim, político não é nenhum... Deus, né? Um Deus. Exatamente, não é nenhum Deus. É simplesmente uma pessoa que foi colocada ali para poder tomar conta de toda uma população. Em tese. Mas ali, em tese. Porque assim, mas ali vai vir o prefeito, tem que parar tudo. Não tem que parar nada. Ele é um ser humano igual a todo mundo, velho. Mais importante é o dono do estabelecimento. Que você deu espaço pra esse cara tá ali falando meia dúzia de água. Meia dúzia de água. Porque... Sim. Eu já tive evento cancelado por causa de uma reunião da mulher do prefeito. Entendi. Sabe o que é isso? A mulher do prefeito resolveu fazer uma reunião dentro do teatro, aí o meu ensaio foi cancelado. Entendeu? O ensaio de teatro sendo cancelado do teatro para fazer uma reunião que a mulher do prefeito poderia fazer em qualquer outro lugar. Da mesma forma que o teatro já foi cancelado, eventos do teatro, para ser feito velório. Saca? É umas coisas bem esquisitas, assim. Isso eu tô falando de Ribeirão e estamos falando também de vários outros lugares que acontece isso. Então, eu acho que a visão tem que mudar. Pergunta para todos os políticos, se você recebesse 2, 3 salários mínimos para poder
fazer o que você faz, você faria? Uhum. Só pergunta pra você ver. Sim. Não faria. Eu acho que assim, beleza, mas e aí como é que eles vão fazer pra viajar? Tudo bem, dá suporte aéreo pra todos eles. Ele tem que fazer uma viagem pro congresso, sei das quantas? Beleza, tem passagem gratuita aqui. Tem a passagem gratuita, mas não tem o dinheiro pra poder pagar a passagem, porque às vezes ele nem usa esse dinheiro. Ué, precisa de um terno? Vai na loja que tá a loja sede. Sim. Mas não tem que dar 50 mil. Entendeu? Pega esses 50 mil e divide, dá 1.000 pra cada família que tá passando fome. Aí você salva 50 famílias aí, velho. Então, é complicado, né? O pensamento é difícil, mas... Entendi. E assim, falando de profissões no geral, o que você acha que o artista tem que talvez outras profissões não têm? Sei lá, um lojista, um administrador de empresas, o que o artista tem que talvez os outros não têm? O que um artista tem que os outros não têm? Você acha que talvez o artista tenha um pouco mais de liberdade do que outras profissões? Não, eu acho que todo mundo acaba virando refém da sua profissão e tem os seus limites, né? Todo mundo fala assim, mas o artista ele é desencanado, ele é desinibido, né? Ele é espontâneo, mas todo ser humano é, né? Aí que nem você falou, do pessoal que trabalha na loja, né? Então, mas para pensar, às vezes o artista não tem um emprego fixo, ele não tem uma renda fixa mensal. O cara da loja tem. Então, assim, às vezes o que eu tenho de espontaneidade não supre o que ele tem de garantia do que vai receber durante o mês, né? Tudo depende, então, né? Uma coisa sempre pesa, compensa a outra. Então, não dá pra falar o que o artista tem de melhor ou o que o outro tem de melhor. Não dá. Acho que é muito pessoal, né? Entendi. Por exemplo, às vezes você vai encontrar um lojista que o cara é super espontâneo. Você fala assim, putz, você poderia ser ator. Uhum. Então... Tudo depende. Tudo depende muito. Bom, agora a gente vai para uma parte bem mais leve, que é a parte final do nosso programa. Tá. Você tem ou já teve bichinhos de estimação? Já tive animais de estimação. Hoje você tem? Eu não posso dizer que eu não tenho. Tenho. Meu pai ele tem 3 passarinhos lá, mas eu acabo cuidando dos passarinhos do meu pai, porque meu pai mora em Minas Gerais, junto com minha mãe, entendi. né? Então... acabo fazendo isso pra ele. Então, acabo se apaixonando. Tem o gatinho também, que é o farelo. Que ele tipo, acabou virando gato da minha irmã, mas assim, todo mundo é apaixonado pelo gato, então não tem como. É um bicho de estimação que todo mundo tem. Entendi. Mas a gente sempre teve bicho de estimação, desde criança. E se você fosse um inseto, que inseto você seria e por quê? Um inseto, nossa senhora. Se eu fosse um inseto... Seria uma abelha? Seria um grilo, sei, uma borboleta, uma formiga, não sei. Uma formiga talvez. Formiga? Talvez uma formiga. Por quê? Sei lá, ela é neutra. Ela parece vários outros bichos, né? Às vezes a formiga ela pode parecer uma aranha, dependendo da visão. Né? Esses dias eu vi um vídeo sobre formiga bizarro, assim, que as formigas elas têm um sistema, né, que elas se ajudam muito. Sim. E elas podem se transformar nos grupos, né? Então, e também por conta disso, uma depende da outra, né? Acho que se fosse pensar no inseto, a formiga por conta disso. Apesar que os insetos, eles têm essa coisa de um ajudar o outro, né? Tem mesmo. E não formiga gosta de doce, mosca, você gosta porque os sapos gostam de mosca, então... Vai que algum sapo roupar a barriga de um, então não seria uma mosca. Seria legal. Não. Tá certo. Se eu for doce, você falou doce? Eu tinha falado porque formiga também gosta de doce, né? Então, eu não gosto, não sou muito fã de doce. E eu sou diabético também, tem esse detalhe. Então, já complica seria uma formiguinha diabética. Mas tudo bem, não tem problema. Nem um café você não consegue tomar? Tomo, mas a formiga também, ela vive de folha, vive de um monte de coisa, então tá de boa. Dá pra sobreviver? Dá. Você já interpretou também algum bicho, algum animal? Já. Como que foi isso? Foi engraçado, é bem engraçado. Mas também entra na coisa da criança, né? Porque é alguém fazendo um animal, então é bem... O que você fiz interpretou? nos saltimbancos, a gente fez eu comecei fazendo o cachorro, depois eu virei o jumento. Legal. Então, é divertido, porque assim, você acaba fazendo um animal e ao mesmo tempo todo mundo sabe que você não é um animal, mas aí você tem que fazer... E a galera se racha de rir, né? Racha, porque não tem como. Bacana.
Você se lembra algum personagem, assim, que foi bem desafiador pra você? Acho que todos são, né? Todos. Mas todos são. Teve algum, assim, que, sei lá, talvez pela sua história de vida foi um pouco mais difícil de O conseguir lidar? desafiador foi quando eu fiz o Pedro e o Lobo, com o Márcio Araújo, que assim, ele sempre me chamou pra substituir. Aí esse ele me convidou pra fazer desde o começo do processo. Sim. Aí o Pedro e o Lobo, ele era um espetáculo que era feito por bonecos, a gente contava a história através dos bonecos e não tinha fala. Era Era sem uma orquestra que ficava atrás e aí cada animal tinha o tema. Cada personagem tinha um tema musical. E aí toda a história era contada através dos temas dos personagens. Então era tudo interpretado pela música Tudo e pelas pela reações. música e pelas ações dos bonecos. Então tinha essa manipulação de boneco. E eu não tinha tanto assim. O primeiro contato que eu tive com o boneco foi no Guarda-Roupa de Histórias, um espetáculo antes. Entendi. Aí quando ele me chamou, eu falei assim, não, desde o primeiro processo. Só que aí eu falei assim, então eu vou aprender com eles a manipular boneco, né? Cheguei lá na sala, você tinha a galera do Cocoricó fazendo o espetáculo. Então eu falei, só tem cobra aqui, velho. Quem sou eu, né? Eu tô lascado, ou eu aprendo. E aí eu mudei o ponto de vista, falei assim, não, eu quase desisti. Eu falei, mas... Aí o Márcio, não, vamos por aqui. Aí ele acabou usando da capoeira pra incrementar o personagem que eu fazia, que era o pássaro. Então eu acabei usando da capoeira nesse personagem, então tudo meio uma coisa ajudou a outra. E a coisa da manipulação, aí eu fui sugando um pouquinho daqui, fui trocando ideia com essa galera, em vez de tipo, de me excluir e falar assim, eu não faço parte dessa galera de manipulação, não. Eu acabei aprendendo, fazendo uma oficina gratuita que durou muito tempo e aprendendo a manipular boneco, a trabalhar com boneco. Foi bem divertido, assim. Mas foi o mais desafiador, porque eu não sabia mesmo. E aí você pega uma galera que sabe e joga assim, você joga no meio ali, você vai se lascar. Tem a parte boa e a parte ruim, né? A parte boa é que pelo menos eles podem te ajudar a aprender. A parte ruim é que dá aquele frio na barriga, né? Não, o frio na barriga ele sempre dá, isso é normal. Natural, né? Natural. Não tem como. Eu quando eu vou tocar na noite, por exemplo, eu não consigo tocar, a primeira música nunca é dedilhada. Entendi. Porque eu tô tremendo, aí não tem como. Então você toca a primeira música meio batidinha, não tem problema. Só pra Depois você fala assim, não, beleza, vamos pro dedilhado. Aí pode virar qualquer outra coisa. Entendi. E Pete, diz pra mim, o que não pode faltar assim no seu dia? Tipo, se você não tiver, não é o seu dia. É um dia ruim, sei lá. Um dia triste. Bom humor. Bom humor. Todo dia bom humor. Todo dia. Difícil eu estar de mau humor. É bem E como difícil. você lida com as pessoas de mau humor? Com quem está de mau humor? Isso. Porque às vezes a gente tem que lidar com as pessoas que estão de mau humor, né? Eu mando comer um doce, ou senão eu nem converso. Mas come um doce, velho. Não tem... Assim, não, mas eu tô de mau humor. Não, mas não fiz nada. Eu não fiz nada pra você vai ficar de mau humor comigo? Então, desculpa. Então, come um doce primeiro, depois a gente conversa. Aí... Tá certo. Tem muito o que fazer, assim, bicho. É um problema seu, eu não posso resolver. Sim. Né? Se eu sofrer por você, Aí eu vou sofrer, você vai sofrer e não vai resolver nada. Sim. Então, resolva-se e depois a gente conversa. Tá certo. Então, Se o seu nome artístico não fosse Pete Santana, você teria qual nome? Girimum queimado, mentira. Não sei, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Girimum queimado é engraçado, pelo menos. Não, mas foi uma coisa idiota que veio na minha cabeça. Eu sempre gosto das coisas do Nordeste, então... Bom, pra quase encerrando aqui, quais peças suas estão em cartaz? Aonde estão? Quais são os valores? Em cartaz não tem nenhum agora, né? Quando a gente fala em cartaz, é peça que vai estar em temporada durante um tempo. Não tem nenhuma peça em cartaz no momento, mas a gente está sempre com espetáculos apresentando aqui em Ribeirão, no ABC. Atualmente eu tô com a Cia Feijão com Arroz, que é daqui de Ribeirão, tem um Facebook do grupo, que é Cia Feijão com Arroz. Bom, Pete, muito obrigada por ter De nada. a disponibilidade de ter se disposto, né, a dar uma entrevista. Espero que você tenha gostado também. Sim, eu que agradeço, é sempre um prazer. Quando precisar, estamos aí. Tamo junto. Sempre favorecendo a cultura e vambora. É isso aí. Esta foi mais uma edição do Nosso Canto, na Jovem RP. Mande mensagem para o WhatsApp 989018786.